Canelada. Chegamos, está começando Canelada em todas as plataformas aqui na Jovem Pan, nessa época de festividades, nessa época de festas. Um Canelada especial, por que não? Hoje nós vamos falar da Copa do Brasil. Copa do Brasil histórica, que terminou com o São Paulo sendo campeão e passando pelos rivais, Corinthians, Palmeiras, e na grande decisão venceu o Flamengo. O primeiro jogo, vitória lá no Maracanã, e depois um empate no Morumbi, que garantiu o título inédito na história do São Paulo Futebol Clube. Aqui comigo nos estúdios da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, Fábio Piperno. Vamos falar bastante dessa edição de Copa do Brasil, a caminhada das equipes, tudo isso e muito mais a partir de agora no Canelada da Jovem Pan. Vanderlei Nogueira, bem-vindo a essa edição especial aqui do Canelada. O que falar do título do São Paulo? Merecido, tem que valorizar essa conquista. O que dizer desse título inédito na história do São Paulo Futebol Clube, Vanderlei? Abração para você, Pedro, para o Bruno, para o nosso Fábio Piperno. Foi um título importante para o São Paulo, ele não dava a volta olímpica há muito tempo, estava precisando. Tem muita gente que entende, e ainda hoje a gente ouviu a respeito, para tirar a importância dessa conquista, que essa taça não passa de Miss Simpatia. Como você sabe, Miss Simpatia é bonito, todo mundo acha bonitinha, linda de morrer, mas no fundo, não é o grande objetivo num concurso de beleza. Então, eu não concordo. Eu acho que valeu taça, importante para o São Paulo, ganhou uma boa grana, ganhou exposição, diminuiu, digamos, a azia da torcida do São Paulo, levou muita gente para o estádio e foi o que o São Paulo ganhou no ano. Fora disso, mais nada. Ele se manteve naquilo que, pelo menos boa parte da nossa equipe falou isso, que do jeito que o São Paulo estava jogando, se ele ficasse, Pedro, na primeira página da classificação, já seria um sucesso, né? Pelo que vinha mostrando, pelo que mostrou no início de temporada. Então, na primeira parte da classificação, e é o que aconteceu nesse campeonato. Ele não flertou em alguns momentos com a zona do rebaixamento, mas conseguiu ficar naquela posição intermediária. Então é isso, Pedro. Foi muito importante para o São Paulo. Dizem que é um título menor. Claro, não é Libertadores da América, mas eu acho que para o São Paulo foi muito importante. No âmbito nacional, o São Paulo, que tinha conquistado em 2008 o tricampeonato brasileiro, foi marcante, histórico, e agora a Copa do Brasil também, muito marcante na história do tricolor. Bruno Prado, bem-vindo ao Canelada. Título incontestável do São Paulo, esse da Copa do Brasil na temporada 23, Bruno? Sim, foi um título importante e que o São Paulo passou por adversários fortes, passou pelo Palmeiras, pelo Corinthians, dois rivais, pelo Flamengo. Palmeiras e Flamengo, times que nos últimos anos conquistaram grandes títulos, foram nos últimos anos os dois principais times brasileiros, e o São Paulo conseguiu passar pelos dois, independente das circunstâncias. No momento que fez a final com o Flamengo não estava bem, mas aí São Paulo não tem nada com isso. São Paulo fez sua parte, foi melhor, principalmente no Maracanã, no jogo, no primeiro tempo do Maracanã ali, que eu acho que o título foi resolvido, né? O São Paulo fez 1-0 com o gol do Caleri e jogou melhor que o Flamengo. Nos outros tempos do confronto, houve equilíbrio, né? Mas aí o São Paulo fez um tempo muito melhor que o seu adversário e conseguiu ali a sua classificação. Por incrível que pareça, o confronto mais difícil, onde o São Paulo correu mais risco, foi contra o Sport, né? Nas oitavas de final, decisão por pênaltis. Então foi uma grande conquista do São Paulo. Que eu acho que é um passo, não é isso que eu acho que é importante ter a consciência, a diretoria, todo mundo que envolvido aí no São Paulo, torcida, todo mundo. Foi um passo, não é o final, né? Que muita gente vê. São Paulo precisava de um título, conquistou um título importante, um título nacional da Copa do Brasil. E isso aí, chegamos ao objetivo final. Pronto, conseguimos. Não, acho que isso é um passo para o São Paulo voltar a ser um time forte, consistente e competitivo com regularidade. Em Copas, o São Paulo até está chegando. Ele chegou em 2 finais de Paulista, chegou em final de Sul-Americana, e chegou e ganhou essa final de Copa do Brasil, foi semifinalista da Copa do Brasil em 2022.
mas não é um time ainda consistente. Os últimos 3 campeonatos brasileiros foram ruins. Então, acho que esse título pode ser um marco para o São Paulo trabalhar mais tranquilo e não sob intensa pressão, como vinha acontecendo antes dessa conquista. Fábio Piperno, a campanha do São Paulo, toda a caminhada foi emblemática, como destacou o Bruno, passando pelos rivais, Palmeiras, Corinthians, na grande decisão, o Flamengo, Dorival Júnior, que ainda tinha, né, aquela história recente com o Flamengo, campeão da Libertadores da América e atual campeão da Copa do Brasil, estava defendendo o cinturão, o Dorival Júnior. Mas quero saber de você, Piperno. Título incontestável do São Paulo e o de mais positivo teve nessa campanha do tricolor paulista. Piperno, bem-vindo ao Canelada. Tudo bem, Pedrinho? Eu gostei desse negócio aí do Dorival, detentor do cinto, do cinturão. Então, assim, bacana isso aí, né? Defendendo o título que conquistou na outra temporada do Flamengo. Se fosse aí um peso pesado aí, um talão de bola, bacana isso e tal. Mas eu vou falar um negócio pra você, o cinturão ficou bem nele, né? Porque ele chegou ao bio, que não é fácil, né? São muitos times aí de bom nível e ele conseguiu pelo 2º ano seguido e dessa vez deixando pelo caminho, como o Bruno muito bem lembrou, os todo-poderosos aí, Palmeiras e Flamengo e também o arquirrival Corinthians. Então foi uma campanha em relação a isso irrepreensível, curiosamente. Aquele jogo contra o Sport vai ficar na memória do torcedor de São Paulo, porque é um jogo, enfim, foi um confronto inacreditável, né? O São Paulo quase eliminado em pleno Morumbi por um time de Série B. Mas aí o que fica é o seguinte, é o caminho aberto para que o São Paulo retorne de fato ao grupo de elite, né? É inconcebível São Paulo ficar tanto tempo assim, desde 2008, né? Uma década e meia, sem ganhar um título de grande expressão. Não vamos considerar o meio título da Sul-Americana. Tá bom, teve o Paulistão também com o Crespo. Aí o Paulistinha lá com o Crespo, ok, beleza, bacana. Então, mas título mesmo, né? Desde o 3º brasileiro daquela linda série do Tri. Então, passado aí esse período de seca, vamos ver se o São Paulo faz por merecer continuar de fato no grupo dos protagonistas, que é algo que ele tinha perdido. E parabéns ao trabalho que o Dorival fez. Falando até do Dorival Júnior, Vanderlei, quando ele decidiu comandar o São Paulo, teve gente que duvidou, ficou com aquela pulga atrás da orelha. O Dorival que flertou com a seleção brasileira depois do trabalho que fez no Flamengo, e aí chegou no São Paulo que deixou o Rogério Ceni, demitiu o Rogério Ceni, não deu certo, não foi aquele começo de temporada do tricolor paulista, e aí todo mundo ficou ali naquele começo de temporada, será que vai dar certo o Dorival nesse São Paulo? Será que vai dar liga? E no final funcionou, ele conquistou um título inédito na história do São Paulo, com esses jogadores tão desacreditados, que ninguém acreditava. O que falar dessa jornada do Dorival Júnior até chegar no São Paulo e conquistar esse título da Copa do Brasil, Vanderlei? Bom, até agora, Pedro, se fala que ele foi, digamos assim, saiu do Flamengo de forma muito injusta, né? Ele não foi demitido, não houve, na verdade, renovação de contrato. Mesmo depois ele ter vencido títulos, e os estadistas do Flamengo diziam que ele não conseguiria tirar mais nada daquele elenco e que para o Flamengo era necessário um técnico com mais status, com mais estrelas. E os que vieram foram trágicos dirigindo o Flamengo, mas isso não importa. Aí ele estava livre no mercado e o São Paulo deu o bote certo. Eu acho que o São Paulo, naquele momento, pelo menos eu falei isso, ele contratou um bom nome. Conhece o São Paulo, né? Sem dúvida é um conciliador. Foi importante a primeira entrevista dele quando ele disse que ele queria comprometimento. Eu entendi porque todo mundo falava que os jogadores do São Paulo estavam adotando a operação padrão, né? Não estavam empenhados, torciam narizes com os treinadores que passaram por lá. E o São Paulo precisava de algum técnico experiente que fosse conciliador, que pudesse dar uma ajeitada na casa. E foi o que aconteceu. Com o professor Dorival, o São Paulo melhorou. Melhorou, conquistou um título, mas eu acho que não prosperou como todos esperavam. Não culpa dele. Eu não gosto do elenco do São Paulo. Eu acho que o elenco do São Paulo tem muitas carências.
E o São Paulo não tem grana, não tem dinheiro para contratar jogadores que possam resolver problemas para valer no São Paulo. Deu certo a contratação do Lucas. Ele foi contratado para que o São Paulo investiu naquele momento para dar uma reforçada para ganhar a Copa do Brasil. Esse objetivo foi atingido, né? Ele foi importante nos jogos que participou, deu qualidade para o time de São Paulo, velocidade, caiu nos últimos tempos, mas não importa. Para a Copa do Brasil, ele foi uma contratação que deu certo. Mas o São Paulo, eu não acho que o São Paulo será um sucesso em 2024. Acho que o São Paulo precisa de reforços e não tem dinheiro sobrando para contratar. Vamos ver o que é que o professor vai fazer. É Libertadores, né? Então tá todo mundo na expectativa para ver o São Paulo campeão da Copa do Brasil, agora na Libertadores da América. Como é que vai chegar? Quais as contratações? O mercado da bola. Até em cima disso, Bruno Prado, eu puxei aqui esse tema do Dorival Júnior, que teve gente, sim, que questionou quando ele chegou no São Paulo, se ele tinha feito a escolha correta, e o Dorival conquistou um título histórico aí, tá marcado, acho, aí na história do São Paulo, esse título da Copa do Brasil. Mais do que isso, o Vanderlei falou, o São Paulo, ele foi muito rápido, o São Paulo foi ligeiro ao contratar o Dorival, porque naquela semana o Corinthians demitiu o Fernando Lázaro. O São Paulo começou a temporada com o Rogério Ceni e o Corinthians com o Fernando Lázaro. Os dois foram demitidos basicamente ao mesmo tempo, na mesma semana. E o Dorival livre no mercado. Não foi para a seleção brasileira, depois do trabalho que fez com o Flamengo, se criou a expectativa de seleção, tal, não aconteceu, ficou livre e o São Paulo foi mais rápido que o Corinthians, acertou a contratação do Dorival. O Corinthians teve problemas, tentou o Cuca, não deu certo, depois veio aí o Mano Menezes, mas antes do Mano Menezes, o Vanderlei Luxemburgo, né? Enfim, o São Paulo que foi ligeiro no final das contas, acertou com o Dorival e acertou em cheio nesse nome que foi importante na conquista da Copa do Brasil, Bruno Prado. Sim, deu certo numa primeira etapa, que era conquistar uma Copa, um tiro curto. O Dorival conseguiu fazer isso muito bem. O Dorival é um bom técnico, é um técnico que está entre os melhores do país, como eu acho que o Rogério Ceni também está. O Rogério, ele sai mais pelo desgaste do tempo, de 1 ano e meio. Entre os dois, eu até acho o Rogério um técnico melhor. Entre os dois, eu acho o Rogério melhor, menos experiente, é verdade. Acho que no campo eu gosto mais do Rogério, mas o Dorival é muito bom, é muito competente. É uma ótima contratação para qualquer time brasileiro, para qualquer time que tiver o Dorival está muito bem servido de treinador. O Dorival é um cara que taticamente é muito bom também, o trabalho dele de campo é muito bom. E é um treinador que tem mais facilidade que o Rogério. Aí é um ponto que o Dorival hoje é melhor que o Rogério. Não sei se no futuro, o Rogério é um técnico novo ainda. O Dorival, acho que ele tem mais facilidade na convivência no dia a dia, né? Como eu falei, acho que no campo eu até prefiro o trabalho do Rogério. Mas o Dorival é bom no campo, não estou dizendo que é ruim, é muito bom. E no dia a dia ele tem mais facilidade no relacionamento com os atletas, com a diretoria, com todo mundo. O Rogério teve as suas rusgas no clube com direção, com alguns atletas. Enfim, e depois de 1 ano e meio acabou saindo desgastado. Mas o Dorival é um técnico muito bom, muito competente. É um técnico que o ideal seria que o São Paulo ficasse bastante tempo com ele, que ficasse muitos anos com ele. Não sei se vai ficar, porque no futebol brasileiro dificilmente isso acontece. Você é um gênio um dia porque você ganhou uma Copa do Brasil, aí você é uma besta no outro dia porque você perdeu um paulista. Isso pode acontecer com o Dorival no ano que vem, como pode acontecer com qualquer um, né? Você perde o paulista, já não serve mais. Mas é um técnico que, se o São Paulo tiver um mínimo de frieza, de planejamento, é um cara para ficar bastante tempo no clube. É um treinador muito bom e que no dia a dia também é um cara que trabalha bem também esse lado. O Dorival Júnior, o Vanderlei também lembrou aqui do Lucas Moura, que foi muito importante, e o Lucas chega a partir da semifinal. São Paulo que é derrotado no primeiro jogo da semifinal para o Corinthians em Itaquera, com um brilho e o destaque individual do Renato Augusto, que jogou muita bola ali, foi decisivo para o Corinthians. E quando a gente fala do elenco do São Paulo, também é engraçado. Eu disse, no começo da temporada, desacreditado, o Rogério Ceni acabou sendo demitido, veio o Dorival Júnior. E quando teve esse jogo com o Corinthians, Piperno, muita gente falou, olha lá, o Corinthians tem o Renato Augusto, tem o brilho individual. Tá faltando algo assim nesse São Paulo.
E já no dia seguinte, os rumores começaram a aparecer. Lucas Moura, Rames Rodrigues. Será que o São Paulo vai conseguir colocar esses dois em campo a tempo do jogo contra o Corinthians, jogo da volta? O Lucas, São Paulo conseguiu. O Rames acho que levou um pouquinho mais de tempo e tal, mas o Lucas foi decisivo naquele jogo de volta. Foi decisivo também nos jogos contra o Flamengo, pela experiência dele, somada ali ao Calleri e ao grupo de jogadores, Nestor, que também marcou o gol decisivo dessa final. São fatores que agora a gente está aqui recapitulando essa Copa do Brasil, que fizeram toda a diferença para o São Paulo, né? São Paulo que inicia a caminhada com o Rogério Ceni no jogo contra o Ituano, termina com o Dorival Júnior e termina com o Lucas Moura e Rames Rodrigues. Que coisa, né, Piperno? Mas o brilho fugaz desses talentos aí que você citou explica muito do que foi essa temporada aqui do futebol brasileiro, né? A gente não teve lá um grande time, um time sensacional, e também o futebol brasileiro em 2023 não teve nenhum jogador que você tenha falado, puxa vida, esse cara foi quem, né, aquele que se sobressaiu, né, o bola de ouro aqui na temporada de forma consensual. O Renato Augusto teve sim aquele jogo espetacular, mas foi uma espécie assim de o canto do cisne, né? A nuvem passageira. Né? Exatamente. O Lucas começou muito bem, foi fundamental para que São Paulo chegasse a esse título, mas não foi alguém que manteve o mesmo padrão, né, até o final da temporada, né? São Paulo teve depois momentos de oscilação normais também, até porque o São Paulo não tem, como o Vanderlei disse, um grande time, um time de encher os olhos. O Rames claramente chegou muito fora de forma, e o que também era esperado, e foi evoluindo com o tempo. E, aliás, a seleção da Colômbia fez muito bem para ele. E aí ele me lembrou, inclusive, alguns momentos aqui do Valdívia no Palmeiras, porque, às vezes, o Valdívia passava a impressão de que ele usava o Palmeiras para entrar em forma e jogar bem na seleção chilena. Isso aconteceu algumas vezes. Não que o Rames tenha esse tipo de índole, não estou querendo comparar. Mas houve lá essa coincidência, né? Ele começa a marcar a evolução dele naquela penúltima data FIFA, quando a Colômbia empata lá com o Uruguai, fazendo um jogo divertido e tal. E daquele momento para frente o Rames passou a jogar melhor. Agora, você vê, a gente está falando de um São Paulo que contratou o Dorival, que repatriou o Lucas e que trouxe o Rames. Ou seja, foi um São Paulo que em algum momento dessa temporada passou a pensar grande. E até em cima disso, da retomada de confiança, da chegada de Dorival Júnior, de Lucas Moura, de Rames Rodrigues, o título da Copa do Brasil, o Dorival Júnior, na coletiva depois do jogo contra o Flamengo, o jogo do título, ele respondeu sobre tudo isso. Vamos acompanhar o Dorival Júnior aqui no Canelada da Jovem Pan. Hoje eu joguei contra meus ex-comandados, pessoas que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Eu só fico assim um pouco chateado porque quando nós ganhamos aquelas competições, diziam que era um arroz e feijão, e que um arroz e feijão e que qualquer um faria igual pela capacidade do elenco do Flamengo. Um mês depois, por incrível que pareça, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeão do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu estranhei muito aquelas atitudes, aquelas colocações, as afirmações de muitos que no ano anterior diziam ser o melhor elenco da América. Aliás, desculpa, o ano anterior não, 30 dias atrás diziam ser o melhor elenco da América e que ganharia de qualquer jeito aquela competição. Então foi muito estranho tudo o que aconteceu, e tentando uma desqualificação de todo o trabalho que foi desenvolvido. Eu acho que hoje eu comprovo com todo o grupo do São Paulo, com todo esse elenco, que para se atingir no futebol você tem que ter muita dedicação, muito comprometimento e, acima de tudo, dignidade, para que você possa realmente encontrar grandes resultados.
poucas pessoas têm noção, têm ideia daquilo que foi feito dentro de São Paulo, do trabalho, do comprometimento, de poder resgatar um grupo que estava muito magoado naquele instante, mas que entendeu o recado, que passou a acreditar naquilo que foi proposto, e com a ajuda substancial de uma torcida que voltou a ser apaixonada, nós conseguimos um momento que não tem, talvez seja inigualável nos últimos anos de história desse clube. Vanderlei Nogueira, existe aquela máxima, né? Quem leva pancada não esquece. E o Dorival Júnior tá aí. Falaram que qualquer um ganhava com esse elenco do Flamengo, falaram um monte de coisa, rotularam meu trabalho, me julgaram. E ele acabou dando a volta por cima, né? Acho que foi um título para ele por tudo que aconteceu, o jeito que ele saiu do Flamengo e ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. Eu acho que foi algo especial na carreira do Dorival Júnior, Vanderlei. De fato, julgaram o trabalho dele lá no Flamengo, Vanderlei? Minimizaram o trabalho. Você lembra que eu abri o programa aqui falando isso, né? Que os estadistas lá do Flamengo entendiam que foi bom enquanto durou. Ele não tinha, digamos assim, estrelas para comandar o elenco tão importante do Flamengo, e que vamos trocar por outro, que tenha passaporte de um outro país, por exemplo. Era o sonho dourado, né? Para dar status, segundo o pessoal que manda no futebol do Flamengo. Eu acho que ele poderia ter saído de uma outra maneira lá, eles minimizaram a presença dele. Só que na hora que apertou a coisa pelo lado do Flamengo, foram buscar um conciliador, um bombeiro, que já tinha passado por lá, mas que todos entendiam que era o homem certo para jogar água naquela fogueira. E trouxeram o Dorival Júnior. E deu certo, cara. Deu certo. Ele saiu, logo depois encontrou um contrato bom com o São Paulo, um grande clube brasileiro, e fez um trabalho, está fazendo um trabalho absolutamente digno, né? Eu lembro bem, repito, que a primeira palavra que ele falou na coletiva foi: eu quero comprometimento. Que ele sabia de todo o discurso, da indolência do elenco do São Paulo, dos narizes torcidos, das dificuldades que os técnicos anteriores sofreram com esse grupo. E ele, de uma maneira inteligente, conseguiu trazer boa parte do grupo para ele. E aí o São Paulo melhorou. Suficiente para voos altos? Eu ainda acho que não. Mas não é problema do técnico, não. O técnico é competente. Problema do elenco e a diretoria, que poderia dar muito mais, mas o professor Dorival está fazendo mais com menos, a meu ver. E Perno, tá aí o Dorival Júnior, ele lembrando algumas falas e que julgaram o trabalho dele na equipe do Flamengo. São Paulo, que ao conquistar essa Copa do Brasil em 2023, lembrando aqui, se tornou o primeiro campeão de tudo que disputou no futebol brasileiro, e o Dorival tem uma parcela gigantesca aí de colaboração, né? Porque chegou, mudou o ambiente, deu uma cara para esse time do São Paulo, Piperna. Eu tenho até por filosofia não subestimar nenhum grande título conquistado por um treinador, né? Achar que, enfim, o treinador, ele foi campeão porque o time era muito melhor que os outros, então foi fácil. As coisas não são assim. Eu já vi muita gente com esquadrões, por exemplo, o Flamengo dos velhos tempos aí com Sávio, Romário, Edmundo, né, Vanderlei? Você lembra disso? Não deu certo. Perdeu tudo, né? Então, assim, eu já vi, por exemplo, o Corinthians, por exemplo, na década de 80 montou um timaço aí com De Leon e companhia e tal, também não aconteceu nada. E o Dorival, nessa temporada, com um São Paulo bem modesto, Dorival ganhou um título de Copa do Brasil. E veja, Dorival deixou pelo caminho os todo-poderosos Palmeiras e Flamengo e também passou pelo Corinthians. Isso não é pouco. No Flamengo foi fácil. Foi fácil, a gente viu o que aconteceu no Flamengo com os portugueses que vieram, com o Sampaoli. Gente, o Sampaoli é um técnico com 2 Copas do Mundo no currículo, já foi campeão de Copa América, trabalhou em bons times da Europa e quebrou a cara dirigindo esse mesmo Flamengo
com o qual o Dorival ganhou 2 títulos. Então, é muito injusto subestimar o trabalho de um técnico campeão, como foi, por exemplo, eu vi gente falando, o Diniz foi campeão de sorte. Ou então lá atrás, o Renato Gaúcho é um peladeiro que, enfim, foi um acaso aquela conquista lá com o Grêmio. Pô, o cara fez 5 semifinais de Copa Libertadores. O Abel Ferreira demorou para ser também, digamos assim, aceito. Não sei nem se é essa a palavra. Mas demorou. Foi depois da final com o Flamengo só. Porque até então, muito questionado. Muito questionado no comando do Palmeiras. E veja, Pedrinho, muito bem lembrado isso, porque nas 2 Libertadores que o Abel ganhou, nas 2 vezes o Palmeiras bateu times que eram melhores. O River Plate, naquela semifinal de 2020, era melhor time que o Palmeiras. Assim como o Flamengo de 2021 também. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, nossa. Atlético Mineiro do Cuca. O Dorival Júnior, portanto, e a campanha do São Paulo. 10 jogos na Copa do Brasil, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados, 7 gols sofridos. Lembrando que a campanha do São Paulo começa com o Rogério Ceni. A terceira fase enfrentou o Ituano, empatou no estádio do Morumbi em 0-0 e venceu a volta por 1-0 no Novelli Júnior, interior de São Paulo. O Dorival tinha acabado de chegar no São Paulo. Gol do Wellington Rato no segundo tempo, não foi um jogo assim tão fácil pro São Paulo, lembro. Depois nas oitavas, o São Paulo venceu na ida, lá na Ilha do Retiro, 2-0, sempre difícil jogar lá, né, contra o Sport, e perdeu aqui na volta por 3-1 no Morumbi e passou nos pênaltis. Também foi um sufoco, foi um aperto, né? Quase que o São Paulo saiu dentro do Morumbi. Fez 2-0 lá, 1-0 no Morumbi, tava 3-0. Primeiro gol do São Paulo, você que tem a memória melhor que a minha, Bruno, foi até um golaço. Eu não lembro quem marcou, não sei se foi o Rato. Uma jogada bem trabalhada, bem construída do São Paulo. E levou a virada, perdeu por 3-1, passou nos pênaltis, aquele sufoco todo, e o São Paulo passou contra o Sport. Né? A gente imaginava o São Paulo passando com certa tranquilidade, né? Cumprindo ali o jogo da volta em casa, porque já tinha feito 2-0 lá na Ilha do Retiro, mas não, teve esse sufoco. Depois pegou o Palmeiras nas quartas de final, o Palmeiras que o São Paulo do Rogério Ceni já tinha passado na outra edição de Copa do Brasil. Passou dessa vez pelo Palmeiras de novo no Allianz Parque. Jogou bem os 2 jogos. Jogou bem os 2 jogos. No primeiro jogo, só deu São Paulo, basicamente. 1-0. O placar ficou magro pelo que foi o jogo, pelas chances que o São Paulo criou. Golaço do Rafinha. Gol do Rafinha. Primeiro gol do Rafinha pelo São Paulo, né? No segundo tempo. E no Allianz Parque, saiu atrás, gol do Piquerez, um gol meio sem querer querendo, né? Porque o Piquerez vai cruzar uma bola, que entra no gol, o Rafael estava ali desprevenido, enfim. Palmeiras fez 1-0 e depois veio a virada do São Paulo. Até curioso, porque o Piquerez também tinha marcado naquele jogo Palmeiras e São Paulo da Copa do Brasil de 2022 e o São Paulo acabou se classificando. Piquerez volta a marcar, o São Paulo também se classifica em 2023. O Piquerez, ele faz gols em jogos importantes em que o Palmeiras morre na praia. Por exemplo, Boca Juniors, foi assim também. Bom ressaltar, né? Na goleada também no Brasileiro, ele meteu os 2, não foi? 5-0. Foi. Teve o 5-0, aí sim, quebrou essa mística, que só faz gol quando o Palmeiras é eliminado, ou quando o Palmeiras, enfim, perde o jogo, né? Então, mas é o detalhe, a curiosidade, já que a gente está falando de Copa do Brasil. Aí na semifinal, eu acho que o São Paulo foi bem nos 2 jogos. Acho que pelo que apresentou, pelo volume de jogo, lá na Neoquímica Arena em Itaquera, podia ter vencido o Corinthians lá, podia ter vencido. Corinthians sai na frente, São Paulo empata com o gol do Luciano e tem aquela polêmica que o Luciano vai na bandeirinha de escanteio, recebe o cartão e tá proibido comemorar, enfim. Mas aí chegou no Morumbi e venceu por 2-0, Vanderlei. A gente vai lembrando das coisas, né? Vai recapitulando essa caminhada do São Paulo na Copa do Brasil. Aconteceu muita coisa com o São Paulo durante esses capítulos aqui da Copa do Brasil. E aquele chute que você lembrou, aquele chute da bandeira do escanteio lá se transformou quase que num problema diplomático. Nossa, que choque. E depois começaram a mostrar que aquilo já estava sendo feito há muito tempo, não só no Brasil, fora do Brasil. Em outros jogos, aí nos jogos seguintes, alguns jogadores, para dizer que não tem nada a ver, também começaram a chutar as bandeiras, né? Mas era a rivalidade, né? Se pegou em alguma coisa para provocar a ira dos torcedores que se sentiram ofendidos com a bandeira sendo chutada
chutada na comemoração. Foi um negócio normal, a meu ver, quase todo mundo falou isso. Era aquele instante de alegria, de comemorar o gol marcado, solta o corpo no ar. Então, não houve nada de anormal. Mas foi uma vitória importante e aí ele continuou vivo na competição, né, Pedro? A polêmica, como assim? O Luciano tá comemorando a bandeirinha de escanteio. Deu o que falar. Aí depois o São Paulo foi pro Morumbi e chamou muita atenção também durante a Copa do Brasil, a festa do torcedor do São Paulo. Nesse jogo aqui, contra o Corinthians, na vitória por 2-0, a renda bruta foi de 8 milhões e 500 mil reais, ultrapassando os 4 milhões do jogo contra o Palmeiras na fase anterior. 2-0 pro São Paulo que produziu as principais chances daquela partida. São Paulo incessante contra o Corinthians e partindo para cima desde o primeiro minuto. 2-0. É claro que o que fica, no final das contas, é a conquista, Piperno. Mas quão importante foi essa classificação em cima do Corinthians para confiança, para a moral dos jogadores do São Paulo, né? Sobretudo, São Paulo que perdeu o primeiro jogo, foi pro Morumbi, o apoio da torcida e jogou super bem. Foi o cenário, foi o roteiro perfeito, porque foi uma classificação de virada. O São Paulo perdeu o primeiro jogo. E aí tinha a questão do Lucas, tinha acabado de chegar e tal, Rames. Imagina, por exemplo, se o São Paulo é eliminado depois desse investimento todo, como é que, né, as cornetas iriam trabalhar, né? Trouxe um cara que jogou um tempão na Europa e não sei o quê, gastou dinheiro, mas quer dizer, se o São Paulo perde, o jogador é refugo. Se o São Paulo ganha, fez bem trazer o ídolo. Aquelas comparações com o Raí de 98. Essa é a contratação que deu certo. Para que você contratou o Lucas? Contratou para ganhar a Copa do Brasil. O objetivo era esse. Qualquer coisa que não fosse assim seria um fracasso, né? Me deu certo. Essa é a contratação que deu certo. E isso não há como negar. Quando a bola entra, é exatamente isso que aconteceu. Então, é muito importante o que está acontecendo, né, no São Paulo para poder fazer um 2024 melhor. Eu acho que vai continuar brigando por uma posição intermediária no futebol brasileiro na próxima temporada. Pode mudar? Pode. Mas essa é a visão que eu tenho hoje. E o São Paulo, nesse jogo contra o Corinthians, foi importante no jogo do Morumbi para levantar a confiança, mas assim, São Paulo no Morumbi, fator casa, torcedor apoiando. A gente imaginava o São Paulo superior no jogo, né? O São Paulo tomando a iniciativa. Mas o São Paulo foi muito superior ao Corinthians, Bruno Prado, nesse jogo em questão. A eliminação do Corinthians e um baita jogo do São Paulo aquele dia. Foi, aquele jogo o São Paulo foi muito melhor que o Corinthians. Itaquera já poderia ter conseguido um resultado melhor. E teve o que foi muito marcante mesmo foram as mudanças de um jogo para o outro. O Corinthians perdeu o Roger Guedes, seu artilheiro, entre um jogo e outro, e o São Paulo trouxe o Lucas e o Rames Rodrigues. O Rames nem jogou, mas o Lucas foi decisivo no jogo de volta. E aí o curioso é que o Luciano, por causa daquele chute na bandeirinha, que ele tomou amarelo, que para mim é um amarelo injusto, ele perde a posição para a reta final da Copa do Brasil. Não por uma questão disciplinar do Dorival, não foi nada disso. Foi porque no jogo contra o Corinthians, na volta, o Lucas entra nessa função, né? O Wellington, nos jogos do Brasileiro, o Dorival estava tentando o Lucas pela direita, o Luciano por dentro, onde ele jogava, mas nesse jogo de volta ele não tinha o Luciano. Aí ele põe o Lucas por dentro e bota o Wellington Rato na direita. E o time joga bem, né? O time se encaixa. E aí o Dorival mantém esse time para a final. Então o Luciano acabou dando azar aí nessa reta final de Copa do Brasil, naquele cartão para mim injusto, aquele amarelo, que, por causa do chute na bandeirinha, ele perdeu a posição, porque o time se encaixou sem ele, ali com o Rato e com o Lucas, né? Ficou o Lucas, o Rato, o Nestor, o Caleri, né? Os mais ofensivos. E aí ele é reserva na final contra o Flamengo e estava suspenso nesse segundo jogo contra o Corinthians. Então, ali o São Paulo se encaixa pelo menos para aquela reta final, né? Porque a Copa, assim, é tiro curto, né? Então, encaixou um time naquele jogo. O Lucas tinha acabado de chegar no São Paulo, ele tinha feito poucos jogos no Brasileiro e fez aquele jogo na Copa do Brasil. O time foi bem naquela formação, Dorival corretamente manteve para a final e acabou sendo o mesmo time da final e o São Paulo foi campeão. A gente está falando aqui desse jogo São Paulo e Corinthians, do confronto da semifinal. E eu lembrei da polêmica do Luciano, a bandeirinha de escanteio.
Lembrando que no Palmeiras e São Paulo, a outra polêmica, se é que a gente pode chamar assim, é que do lado do Palmeiras rolou aquela lei do silêncio. Palmeiras que naquela altura da temporada tinha enfrentado o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, aí teve aquele caso do jogador do Atlético que não foi expulso, uma entrada mais forte, né, bem violenta para cima do Endrick. E aí depois na entrevista coletiva o João Martins disse que pro sistema não seria bom o Palmeiras vencer o campeonato 2 vezes seguida, enfim, 2 temporadas em sequência, e deu no que deu. Palmeiras, a partir dali, iniciou uma lei do silêncio. Não conversou mais com a imprensa, jogadores deixaram de passar pela zona mista, o Abel Ferreira também deixou de realizar a entrevista coletiva. Será que foi algo que atrapalhou o Palmeiras na Copa do Brasil, Piperno, naquela altura, essa lei do silêncio? Será que o Palmeiras não focou em algo extracampo e deixou de focar na Copa do Brasil? Você vê, né? Talvez tenha sido por conta desse silêncio que o Daronco cometeu um erro grotesco no Palmeiras e São Paulo, anulando um gol de São Paulo de forma absurda. Então, o Palmeiras errou muito nessa questão, digamos, comportamental nessa temporada, e esse foi mais um erro muito, para mim, muito claro, né? Houve lá o erro em Curitiba, mas também o Palmeiras foi beneficiado em outros jogos, não foi prejudicado somente naquele. Imagina, por exemplo, aquele lance do Arthur em Salvador, no jogo contra o Bahia. Até hoje eu não sei se foi gol, ninguém sabe. Então aconteceu de tudo em relação à arbitragem do futebol brasileiro nessa temporada. Portanto, foi uma idiotice, foi uma coisa muito grotesca o que o João Martins fez, né? E eu acho que aquilo só acabou atrapalhando o time do Palmeiras naquele momento, que ficou muito mais tenso, achando que todo mundo estava contra. Aquelas teorias da conspiração que aqui no futebol brasileiro pegam com muita facilidade, feito um fogo em capim seco, e em 101% das vezes elas expressam muita idiotice e muita manipulação, muita tentativa de manipulação do torcedor. E do lado do Palmeiras também, naquela época, muitos protestos do torcedor contra a diretoria pela falta de contratações, que não repôs as saídas de Gustavo Scarpa, Danilo, enfim. Então, digamos, 2 problemas aí que o Palmeiras enfrentou fora do campo de jogo, essa questão da lei do silêncio, o João Martins falando em sistema e também a cobrança do torcedor, que também já vinha há bastante tempo, né? O senhor sabe que eu penso. E o torcedor do Palmeiras segue cobrando, sempre quer contratações, reforçar a equipe, né? Então foram 2 coisas ali que mexeram fora do campo, talvez. Que gosta mais de contratação do que do jogo, né? Isso é o fato, né? O cara, ele gosta mais da expectativa da contratação do que ver a contratação jogar, né? Ficou aquela coisa, será que vem, será que não vem? Aí o cara faz 3 jogos, você já esquece que o cara tá lá, não quer mais nem saber, né? É muito maluco isso. Esse negócio, é melhor não contratar do que contratar errado. Pronto, essa é uma filosofia antiga, que eu falo toda hora isso. Não contrata. Para contratar, assina cheque. Muitas vezes o time não tem para pagar, aumenta a dívida. Não é o caso do Palmeiras, que o Palmeiras tem uma administração ajustada aí pelo que se sabe. Bom, o Corinthians, por exemplo, né, Vanderlei? Gastou à vontade. Então, é como se não tivesse amanhã. É isso, esse é o problema. O cara gasta como se não tivesse amanhã. Mas no caso do Palmeiras, o Palmeiras tem uma base que é um sucesso. É um sucesso. Então você tem como recorrer à base. Não substituir um jogador como o Scarpa, por exemplo, tudo bem. Se tivesse alguém fácil no mercado, contratável, ok. Mas só para substituir, para quê? Esse cara é tão bom quanto o Scarpa? Ele vai ocupar com tranquilidade o lugar do Scarpa? Não vai, então não contrata. E o técnico estava resolvendo e tem resolvido muitos problemas, né, Pedro? Você tem acompanhado de perto o Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras teve uma fase que ele tirava um, colocava outro e a orquestra não desafinava muito. Era mais ou menos um músico no mesmo patamar. E ele foi resolvendo problemas. Esse é um mérito, sem dúvida, que o Abel mostrou na sua caminhada, tem mostrado dentro do Palmeiras.
Então é isso. Agora, pedir contratação por pedir. Sabe que o cara pede a contratação e vai embora para casa. Ele não quer saber se tem dinheiro para pagar, se é uma boa contratação, se realmente vai resolver o problema. Pede e vai embora. É o chamado arquiteto de obra pronta. É o cara que vai lá, dá palpite e vai embora. Arranja uma confusão até. Alguns palpiteiros arranjam grandes confusões, palpitam e vão embora. No caso de contratações, isso acontece muito, Pedro. E a gente está numa época de virada de ano, com a janela de transferências aberta. Aí os torcedores de mercado, como até citou o Bruno Prado, aí eles crescem, né? Aí eles crescem, enfim, e durante o ano inteiro, né? Não precisa nem a janela estar aberta, né? Às vezes a janela está fechada, não está rolando nada, o time não está nem conversando com um jogador, pensando em contratação. E aí surge um nome ou outro, aí o torcedor já fica daquele jeito, será que vai chegar? Fica imaginando, coloca ali no videogame, não sei. Enfim, existem torcedores de contratação. Eu acho que já existe essa categoria aqui no futebol brasileiro. Tem umas contratações meia boca, né? Assim, não é que o cara tá torcendo pro Mbappé jogar no time dele. Não, assim, um jogador comum, assim, nossa, tem que vir, tá. Vai vir, vai mudar o quê? Nada. O cara é igual os outros que jogam aí, ou até pior às vezes. Então, a categoria de base, eu vi até um comentário de um amigo meu que é São Paulino, que acompanha a base bastante do São Paulo, o Gabriel Furman. Eu li um tweet dele que é verdade, que ele fala, tem uma parte da torcida que fica pegando no pé do Juan, né, do São Paulo. Assim, o Juan é um jogador comum, ok. Só que ele é comum, só que ele é muito mais barato que, por exemplo, o David, que jogou no clube. Ele é mais barato que o Alexandre Pato, que, claro, é um jogador que tem mais qualidade, óbvio, mas há muito tempo não joga. Então, assim, a base, ela é para revelar o jogador comum. Quando revela um craque, como o Endrick, como outros jogadores, é uma exceção. O craque é exceção, o craque não é o normal. O normal é o jogador comum. E se a base te dá o jogador comum que compõe o elenco, é ótimo, que aí você tem o Juan do São Paulo, se você tem um atacante como o Juan, você não vai precisar buscar um outro atacante lá na Série B, que só de ser uma contratação, ele vai ganhar muito mais que esse garoto, e você vai gastar para comprá-lo, vai pagar um salário mais alto, porque você tem que pagar mais do que ele ganha no time dele, não faz sentido. Vai pagar o empresário. Aí os torcedores de contratação ficam pegando no pé de um garoto que, claro, tá longe de ser um gênio, mas é assim, um jogador ok, que compõe, só que não pega tanto no pé de outros jogadores que vêm de fora, porque é o torcedor de contratação. E às vezes o menino tá lá, por ter esse menino aqui, eu não preciso trazer outro, e se eu trouxer outro, eu não vou trazer nenhum gênio. Se você tiver um cara muito melhor para trazer, claro que você vai trazer, mas normalmente você traz um cara mais ou menos do nível do outro que tá lá. O Palmeiras tem bastante gente da base ali, você precisa trazer um outro lateral esquerdo para ser reserva do Piquerez, se você tem o Vanderlan, por exemplo. Sim, você precisa trazer um outro volante, se você tem o Fabinho. O Fabinho é pior que o Jailson, por exemplo. É isso, né? O Fabinho já estava lá. O Jailson, com certeza, é mais caro que o Fabinho pro Palmeiras. É isso aí. E até em cima disso, falando das contratações e dessa época de fim de ano, né, que acaba movimentando o mercado, também tem aquelas histórias, os radares estão ligados, né? Tá todo mundo se monitorando. E o dirigente, quando é questionado sobre o Messi, e aí, você vai contratar o Messi? O dirigente já fica pronto para responder. Como você sabe disso? O Vanderlei já conhece a resposta. Como que você acertou, hein? Caramba, hein? Você estava aqui escondendo de todo mundo e você acertou, né? O Messi de fato está no nosso radar. Eu acho interessante, né? Porque o nego vai soltando. É época de janela. Aliás, para muita gente tem janela o ano todo. Não é. Tem períodos para você poder fazer algumas contratações importantes até. Mas vão soltando aí. Jogadores importantes, incontratáveis. Incontratáveis diante do caixa da maioria dos clubes brasileiros. A não ser que você queira ficar devendo mesmo, é um saco sem fundo. Eu acho que o torcedor que ama a agremiação tinha que pensar mais nisso.
olha, vamos pagar as nossas contas, deixar tudo ajustadinho e o time vai caminhar. Se eu tiver paciência 2, 3 anos, não caindo, já vamos soltar rojões. Mas também quando a gente voltar, não vamos dever nada para ninguém, vamos fazer um time ajustado, todo mundo recebendo em dia, sem cobrador batendo na porta. Isso é Shangri-La? Tudo bem, para muita gente pode ser Shangri-La, mas eu acho que é o correto. E tem presidente aí que sabe que não tem um tostão e fica cascateando, né? E outros que chegam para assumir clubes, sabem que o clube está numa pindaíba danada, já começam comigo vai ser diferente. Quer iludir o torcedor, né? É um festival de ilusões. Eu acho isso deplorável. O Palmeiras, Vanderlei e Pedro, do começo de janeiro de 2022 para cá, o Palmeiras só centroavante. Então, contratou um titular que foi o Murilo, que chegou em janeiro de 22. Fora isso, o Palmeiras trouxe, enfim, você falou em um pouco antes, 2021, chegou o Piquerez. Então, mas são pouquíssimos jogadores. Sim. A turma da tinta, né? A turma da lata de tinta para pichar muro, nossa senhora. E eu já falei o ano inteiro, quero que essa turma vá pro raio que o parta. Quer dizer, porque o time é bom. E assim, se tiver dinheiro, se tiver um grande jogador dando sopa no mercado, tal, que você fala, pô, esse cara vem para resolver o problema, lindo. Se não, o Palmeiras não contrata um lateral direito desde a virada de 17 para 18. O Mike e o Marcos Rocha estão lá há 6 anos. Para que você vai pro mercado trazer outro jogador nota 6 que seja? Tem alguém aqui no mercado brasileiro que é de fato melhor que os dois? Acho que não. Se um dos dois sair, tem o Garcia lá. Isso, já tem a terceira opção. Palmeiras como lateral esquerdo, no elenco campeão de 22, tinha o Jorge. O Jorge é melhor que o Vanderlan? Não, mas certamente ganha no mínimo umas 5 vezes mais que o Vanderlan. Pronto. E a base, acho que como disse o Bruno, né? Base, às vezes o craque é a exceção, né? Tem que formar um jogador bom, comum, como ele fala, condição de que jogar vai servir bem o clube. E servir ali. Vai servir bem o operário. No Palmeiras tem sido um pouquinho diferente isso. Tem aparecido um número maior de jogadores que saltam aos olhos. Eu não falei grandes estrelas, mas que você nota que esses caras podem ter espaço, né, no time principal. O trabalho da base é indiscutível, né? Desde o sub-12, né, tem vencido tudo. O Palmeiras, nesse ponto, é privilegiado. Isso, trabalho do João Paulo Sampaio, né? E o Palmeiras, que antes era muito criticado, que não revelava jogadores, enfim. Acho que talvez o ponto de virada tenha sido o Gabriel Jesus. Depois do Gabriel Jesus, né? O Palmeiras revelou vários talentos, vem revelando, né, cada vez mais talentos para o futebol brasileiro. Estamos aqui com o Canelada nessa época de festividades, nessa época de festas, e um Canelada especial. Por que não? Falando de Copa do Brasil, da campanha, da caminhada das equipes, e a gente vai relembrando os capítulos dessa história e também alguns pontos que mexeram com os times, né? Essa questão do Palmeiras e as contratações. A gente falou do Corinthians e a troca de técnicos, né? O Corinthians que teve vários técnicos durante a temporada. Começou com o Fernando Lázaro, Vanderlei Luxemburgo, Cuca, teve o Danilo de interino, enfim, Mano Menezes. Corinthians que trocou de técnico várias vezes. O São Paulo que teve o Rogério Ceni no começo da temporada e foi pro Dorival Júnior. E aí quando o Dorival chegou no São Paulo, teve gente que falou, não tá dando aquele passo, né? Tá dando um passo errado o Dorival Júnior. Teve gente que falou isso quando o Dorival Júnior chegou no São Paulo. Será que ele acerta na carreira? A gente ouviu tudo isso. E quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, o Dorival Júnior respondeu. E ainda falou da volta da confiança, né? Como que o São Paulo recuperou a confiança no decorrer da competição. Vamos acompanhar o Dorival Júnior aqui no Canelada. Com todas as dúvidas e incertezas que foram geradas desde a minha chegada, inclusive com muitas opiniões que eu ouvia, que eu havia dado um passo errado na minha carreira, eu prometi a todos que nós não sairíamos esse ano do São Paulo, nós não fecharíamos o ano se não estivéssemos disputando uma final de competição.
O que aconteceria nessas finais, ninguém sabe, porque você não administra resultados. Mas eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo, porque um grupo que até outro dia ainda não contava com o Lucas, não contava com o Rames, não contava com talvez só os dois. Foi o mesmo grupo que foi questionado, foi o mesmo grupo que foi humilhado após o Campeonato Paulista, e que meses depois conseguem dar uma resposta, tirando dos maiores adversários do São Paulo e o campeão da América e campeão da última Copa do Brasil. Então isso daí para mim não tem preço. Eu só tenho que agradecer ao torcedor são paulino pela confiança que teve, e o principal de tudo isso, que talvez não tenha sido a conquista de uma Copa do Brasil, mas o resgate do amor do torcedor pelo seu clube novamente. Se vocês perguntarem a todos os jogadores, no primeiro dia, na minha primeira reunião com o elenco, eu olhei na cara de cada um e falei que eles se preparassem, porque nós chegaríamos a uma final de competição. Falei com toda a certeza do mundo, porque eu acreditava, confiava no trabalho e tinha noção do que era o elenco do São Paulo. E aquilo me fez acreditar cada dia mais que nós não estávamos jogando aquela frase aleatoriamente para que eles entendessem ou não, porque foi a reação deles que me fez acreditar a cada momento que nós poderíamos realmente atingir algo maior. E é interessante que tudo que foi jogado, tudo que foi proposto, eles aceitavam, eles se agarravam, eles entendiam e eles buscavam correções. Tá aí a palavra do Dorival Júnior na entrevista coletiva depois do título do São Paulo, esse título inédito na história do clube. Bruno Prado, foi uma resposta, esse título foi uma resposta do Dorival Júnior, dá pra gente colocar assim, depois de tudo que ele ouviu, essa chegada ao São Paulo e do elenco, que poucos acreditavam que ia chegar no topo, que ia chegar na conquista dessa Copa do Brasil, Bruno Prado. Foi muito bom para o São Paulo, precisava ganhar, precisava de uma grande conquista e conseguiu. O Dorival também, né? O que ele falou do Flamengo, né? Na outra sonora que nós ouvimos, isso ele tem toda a razão, cara, que é muito ruim mesmo você menosprezar o trabalho de um cara. O Dorival é um cara muito competente. Outros técnicos passaram lá e não conseguiram fazer o Flamengo jogar bem. Ele conseguiu fazer o time jogar bem, ganhar títulos. Merecia ter tido a oportunidade de iniciar a temporada no Flamengo. O Flamengo optou por não renovar com ele. E no São Paulo, espero que ele tenha a oportunidade de ficar bastante tempo no clube, como eu falei, de iniciar a temporada, de fazer um trabalho mais longo, né? Um treinador bom, é um treinador que é mais ou menos a mesma coisa que a gente estava falando aqui dos jogadores da base. É claro que é uma outra situação. Se você tem um cara bom ali, por que você vai querer trocar, porque perdeu um campeonato? Por que você vai, isso aqui não dá mais, vou buscar outro? Tem no mercado treinadores assim muito melhores que o Dorival Júnior. Então o cara que você tem no seu clube, deixa ele trabalhar em paz, deixa sossegado. Nessa parte de treinador, São Paulo está bem servido, né? Então Dorival, espero, não acredito, não por causa dele, porque o futebol brasileiro dificilmente suporta derrota, eliminação, mas espero que ele fique bastante tempo no clube. Piperno e Vanderlei falaram isso, né? Que o Dorival estava dando um passo atrás na carreira, enfim. Sei não, né? Comandar o São Paulo, eu assim, independente da situação, do momento, pela grandeza do São Paulo, pela camisa, pelos títulos, eu acho que não é dar passo atrás, Vanderlei. Nunca foi. Quem poderia Nunca falar foi dar isso? passo atrás. Quem poderia falar isso? Dorival está dando um passo atrás, assumindo um contrato com o São Paulo. Quem poderia, por exemplo? Alguém que quer o mal do clube, ou então um torcedor, ou conselheiro, seja lá quem for, que esteja delirando. Não é um mau negócio, é um ótimo negócio para o São Paulo ter contratado o Dorival, e o Dorival fez muito bem em não titubear em aceitar o contrato. Ele foi para um grande clube brasileiro, com história, né, com grande torcida, e que chegou numa situação apertada e mostrou serviço desde o momento que chegou. Só não dá mais
porque eu bato nessa tecla, tem muita gente que não concorda e eu respeito. O elenco do São Paulo é limitado. A diferença foi aí a presença do Lucas, né, que deu um toque claramente fazendo o futebol de São Paulo crescer em campo. Um outro jogador se destaca, mas também a chamada nuvem passageira. Eu acho que o time de São Paulo é um time limitado. Ele pode fazer um pouquinho mais do que fez até agora, mas não acredito em voos altos dados pelo time de São Paulo. E até dentro disso que o Vanderlei falou do elenco, assim, se eu observar o São Paulo de 2023, uma característica que é muito marcante, dentro da própria torcida é meio consenso, que é um time que, para jogar bem e ganhar grandes jogos, ele precisa estar assim no 100% assim, de mobilização, de concentração, de foco. O máximo, né? Se ele tiver mais ou menos, não vai. Acho que isso justifica um pouco a diferença de campanha em casa e fora de casa no Brasileiro, porque na Copa do Brasil o time foi bem fora de casa, e que talvez aí a mobilização máxima acontecia também fora de casa na Copa do Brasil, porque era um mata-mata, era o grande objetivo do time, ganhar uma competição, e priorizou as competições de tiro curto. No Brasileiro, né, que é o campeonato mais longo, então havia uma mobilização maior no Morumbi, pelo ambiente, pelo clima. Isso foi uma coisa muito positiva do São Paulo já nos últimos anos, não só nesse ano. O Morumbi, ele recebe grandes públicos com frequência. Hoje é normal ter mais de 40 mil pessoas no Morumbi, e é uma coisa bem recente, não é uma coisa histórica. Eu lembro das campanhas do Tri Brasileiro, 2006, 7, 8. São Paulo teve um monte de jogo naquela campanha, naquelas 3 campanhas, com estádio vazio, que não tinha nem 20 mil pessoas. Hoje, praticamente em todos os jogos do São Paulo, você tem pelo menos 40 mil. Isso dá outro ambiente. Aí a mobilização no Morumbi é diferente dos jogos fora. Então é um time que precisa estar 100% fisicamente, mentalmente, para render. Se tiver mais ou menos, tem esses resultados. Toma 3 do Sport, que talvez aí a mobilização tenha sido mais baixa porque tinha vencido por 2 lá. Vai em Minas jogar com o América Mineiro, fica com 1 a mais e perde o jogo para o time que foi o último colocado, foi o primeiro time rebaixado no campeonato. Então é um time que precisa estar no pico ali máximo para poder render. Piperno, Dorival Júnior dando essa resposta depois do título do São Paulo no começo do ano. Lá em 2023, quando lá para março, abril, mais ou menos, até depois, né? O Dorival chega ainda depois, porque acaba o Paulistão, tem o começo de Campeonato Brasileiro, aí sai o Rogério Ceni, chega o Dorival Júnior. É nesse comecinho de Campeonato Brasileiro, e o Dorival também chega já na terceira fase da Copa do Brasil. Você acreditava no título do São Paulo lá no comecinho dessa jornada do Dorival? Não. Até porque o São Paulo, né, teria times melhores no caminho. E aí, assim, quando o São Paulo teve que, suar sangue contra o Sport para avançar, ali ficou, assim, a impressão de que o São Paulo não teria gás para ir muito longe, porque, puxa vida, se o São Paulo tem tanta dificuldade para passar de um time de Série B, com todo respeito ao Sport, claro, mas é um time de segunda divisão hoje no futebol brasileiro. Então, como é que o São Paulo vai se comportar quando ele enfrentar equipes melhores, como eram os casos aí do Palmeiras, até mesmo do Corinthians depois, e, enfim, do Flamengo no final. Então, o São Paulo foi contrariando expectativas que não eram tão alvissareiras aí, né? E o São Paulo foi superando esses obstáculos. É um São Paulo que sim conseguiu se mobilizar para esse tipo de competição. E o Dorival, quando faz esse desabafo aí, ele tem todo direito, né? Porque ele teve uma temporada, um final de temporada, em que ele foi, alvo aí de uma ação talvez lá não muito correta aí por parte da direção do Flamengo, porque independentemente dele ter falado, então também não fico e tal, já tinha vazado para o mundo inteiro a história de que o Flamengo negociava com o Vitor Pereira, né? Então é óbvio que ele se sentiu muito magoado com isso. E é um paradoxo, porque agora, inclusive, é um momento em que o Dorival vive o período mais vencedor da carreira dele. O Dorival não era um técnico de muitos títulos.
Ele tinha sido, sim, um treinador de várias ótimas campanhas. Agora, título mesmo, título grandão assim, ele tinha conquistado poucos na carreira dele. E muitas vezes era apaga incêndio, né? A situação tá ruim, chama o Dorival que ele tira do rebaixamento. Palmeiras em 2014, por exemplo. Do Flamengo, título nacional, ele tinha a Copa do Brasil com o Santos em 2010 só. Exatamente. E tinha vários estaduais. Era só isso. E naquela passagem dele pelo São Paulo também não vinha tão bem assim. Tirou do rebaixamento. Tirou do rebaixamento também o São Paulo, né? A gente lembrou do Palmeiras, também tirou o São Paulo, né? Então ele tinha também esse retrospecto, a fase tá ruim, chama o Dorival, que é um cara que o Rogério também. Acaba animando o ambiente, enfim, e tira o time da situação incômoda. E até essa coisa do mercado, que fala, o Dorival deu um passo atrás de ir pro Flamengo, do São Paulo depois de passar no Flamengo. Até esse dado curioso, que em 2017 ele substitui o Rogério Ceni, e em 2023 ele de novo substitui o Rogério Ceni, nas duas passagens do São Paulo ele veio pro lugar do Rogério, mostra assim que 6 anos depois do Rogério estava lá e depois veio o Dorival. Que é outra coisa, além da questão da grandeza dos times, não tem tanta opção assim de mercado. Aí fala, o cara saiu do Flamengo, se ele for pro São Paulo, vai dar um passo atrás. Você acha que ele vai para onde? Pro Real Madrid? Se ele não for pro São Paulo, ele vai pro Corinthians, ou vai pro Palmeiras, ou vai pro Atlético Mineiro, não vai pro Manchester City. Então, ele vai trabalhar aqui no mercado brasileiro. Então, ele vai ter que pegar um time aqui. Então, e é candidato a ficar um tempão na geladeira, porque agora, com a contratação massiva de muitos estrangeiros, o mercado ficou menor para eles. Mas é uma bobagem, né? Falar um negócio desse. É igual quando disseram que o Rogério Ceni não deveria aceitar trabalhar no Bahia. Pô, cara, o cara tá quase... Quanto tempo? 1 ano sem trabalhar? Time do Grupo City. O Rogério ficou uns 6 meses, né? Meses. Um Grupo City. Tá certo? Quer dizer, é um clube importante no Brasil. Enfrentou dificuldades e tal, mas está com uma nova filosofia. O patrão dele é a empresa. A gente pode admitir que é uma gestão boa, né? O Rogério é um cara detalhista, gosta das coisas certas. O cara não vai aceitar emprego, voltar? Não, mas que coisa, hein? Voltou, deu um retrocesso. Vai para onde? Real Madrid? Aproveitar que o Ancelotti, dizem, vai dirigir a seleção brasileira. Olha, dar palpite em emprego dos outros é realmente uma coisa incrível, né? Você vai só pro Palmeiras ou pro Flamengo, que eram os dois que vinham ganhando tudo. O Palmeiras ficou desde do finalzinho de 2020 com a vaga fechada. Então era só Flamengo, o Palmeiras, o Abel, 3 anos com o Abel. Aí, então, só tinha 2 vagas boas, uma delas ficou fechada há um tempão. Eu só ia pro Flamengo, imagina, ia pra onde? Né? Não tinha, ia ficar esperando o Flamengo ficar sem técnico, que também não é uma coisa tão incomum, né? Mas ia ficar esperando só essa vaga, não tem mais nenhuma, você tem que trabalhar. Imagina se esses técnicos todos que a gente citou, não vou trabalhar, só vou aceitar Palmeiras e Flamengo. Sabe como é que é? Eu vou esperar esses dois, tá bom? Você fica apostando numa oferta que resolve o problema dos seus bisnetos. Sim. Caso do Galhardo. Todo mundo estava namorando o Galhardo para ele trabalhar. Não é isso? Futebol brasileiro, Galhardo, esse é o técnico argentino, esse é o grande técnico, e ele foi negando. Tem até uma relação dos clubes que ele, teoricamente, não aceitou trabalhar. Esperando alguma coisa boa na Europa. Coisa boa onde, né? Mas onde? E aí o tempo passou, agora ele mergulhou num poço de petróleo lá. Mas resolveu o problema dele. Cansou de esperar algo, digamos, no nível esportivo da coisa, né? Europa, talvez esperasse alguma proposta aí, estivesse esperando uma proposta de algum time do primeiro escalão, não sei, algo que é muito difícil hoje a gente ver técnico sair do Brasil, da Argentina, aqui do mercado sul-americano e já ir direto para um grandão da Europa. E foi pelo aspecto financeiro, né? Como disse o Vanderlei. Aquele negócio. O técnico mais bem pago do mundo é argentino. Não é? Simeone. É argentino. As coisas mudam. Se você não tem que passar na fila do salário-desemprego, você dá uma segurada, né, Pedro? Você fica alguns meses lá esperando surgir uma oferta legal. Você não vai passar na fila do desemprego, não vai passar necessidade, você dá uma esperadinha. Mas tudo tem limite, né?
Então, eu não acho que tem que ser criticado, eu acho que o professor Dorival não deu passo atrás, Rogério não deu passo atrás, acho que os clubes contrataram bons treinadores, é isso que eu acho. Eu também acho. E falando, já que o programa é especial de Copa do Brasil, um tabu se manteve. O time que eliminou Palmeiras e Corinthians na mesma edição da Copa do Brasil acabou campeão. Isso aconteceu com o Internacional em 1992, com o Cruzeiro em 96, com o Sport em 2008, com o Atlético Mineiro em 2014, com o Cruzeiro em 2018 e agora com o São Paulo em 2023. E é claro, passando por Palmeiras, por Corinthians, por Flamengo. É claro que essa campanha toda engrandece ainda mais a conquista do tricolor paulista. A gente já falou bastante aqui de Palmeiras, Corinthians, São Paulo. A gente também deu uma passada por mercado da bola, que essa época de fim de ano sempre tem mercado da bola. Também os técnicos, esse vai e vem dos técnicos. Mas a gente ainda não falou do vice Flamengo, né? O Flamengo ficou com o vice da Copa do Brasil. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês, né? Em 2023, nos mata-matas, Flamengo, vice da Supercopa do Brasil, um jogo, né? Perdeu pro Palmeiras ali, 4-3. Quer dizer, isso aí é o modo pilhado de avaliar as coisas. Tipo, o Supercopa e Recopa tem vice, né? Que coisa maravilhosa. Ó, vice, tá na pauta, eu coloco no ar. Vice da Recopa Sul-Americana. Certo. Também. Não é aquele torneio que se fala assim. Pra mim, com todo respeito. Quantos times disputaram esse torneio? Na Recopa Sul-Americana? Ou seja, ele foi vice ou foi o último? Então, mas assim, esses torneios, e eu coloco também aqui o Campeonato Carioca, o Flamengo foi vice, claro, o Campeonato Carioca tem lá a sua tabela, enfim, você vai passando. Ou seja, não é um fase. campeonato Joãozinho e Maria, né? Pelo menos. Você vai passando de fase, mas querendo ou não, se perde, vem fumaça, não tem jeito, né? Opa! Ainda mais em clube grande, gigante como o Flamengo. Mas é aquela coisa, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, enfim, esses times, Atlético Mineiro, enfim, eles não entram na temporada para conquistar só o estadual ou para conquistar só a Supercopa. Se a gente for olhar, né, de uma maneira mais ampla. Então o Flamengo em 2023, ó, começando essa lista, né, com o vice da Supercopa do Brasil, vice da Recopa, terceiro lugar no Mundial. Aí a gente tinha expectativa, né? Aí sim, acho que a gente tinha expectativa um pouco mais acima de que o Flamengo podia ter chegado pelo menos na decisão, não chegou. Perdeu pro time do Ramon Dias, inclusive, né? Vice no Campeonato Carioca, eliminado nas oitavas da Libertadores, aí ficou muito aquém daquilo que a gente esperava. Pilhado que o diga. Já que você citou o Pilhado, depois a gente vai ter o programa, né, da Libertadores, especial Libertadores, vai aparecer o Pilhado, o vídeo motivacional. E ficou com o vice da Copa do Brasil. Eu falei pra produção que tem que ter, porque não adianta a gente falar de Libertadores sem ter esse vídeo, que de alguma forma influenciou os jogadores do Olímpia do Paraguai. O Pilhado todo felizão lá. Olímpia! Esse foi um grande momento do ano. Esse foi um dos grandes momentos do ano. E é bom falar na ausência, né? A ausência é muito legal você falar. O cara não tem espaço para direito de resposta. Tem que ter e tem que falar. Não, nesse momento, ainda mais na ausência. Nesse momento nós temos que falar. Né? Então, se tivesse aqui, estaria berrando aí, não ia deixar ninguém falar. Não deixa ninguém falar. Até no fim do ano, né, nas festividades, Pilhado, tá todo mundo aí em casa, reunido, enfim. Não importa, né, onde você está agora nos acompanhando, mas está nos acompanhando nessa reta final do ano. Imagina lá o Pilhado, daquele jeito dele, enfim, um forte abraço pro Pilhado. E vamos juntos também agora em 2024. Mas, ó, voltando ao assunto principal. Vice da Supercopa do Brasil, Flamengo. Vice da Recopa Sul-Americana. Terceiro lugar no Mundial de Clubes. Vice no Campeonato Carioca. Eliminado nas oitavas da Libertadores. E vice da Copa do Brasil. Falando apenas do mata-mata. O ano de 2023 do Flamengo no mata-mata deixa muito a desejar. Vanderlei Nogueira? Sem dúvida, né? E sempre se culpou o comportamento do grupo. Os jogadores do Flamengo são jogadores bons jogadores, bom elenco, sempre rendendo menos do que esses jogadores podiam apresentar em campo. Os técnicos foram passando, não deu liga, né? Narizes torcidos, confusão. Então era realmente o caminho, tomar trombada nas competições.
para desespero da torcida, né, querendo um time forte. Até que, de novo, caímos no Dorival. Aí foram buscar um conciliador, foram buscar um bombeiro, além da qualidade como profissional, como técnico. Mas foi um cara jeitoso, que foi bem recebido pelo grupo, já tinha passado por lá. É impensável que não tenham conversado com o elenco. O que vocês pensam sobre o Dorival? Ah, ele é legal. E trouxeram o Dorival. Bom treinador e que melhorou, sim, o Flamengo. E aí a saída, nós já falamos aqui, os estadistas lá, eles acham que são estadistas, né? A direção do Flamengo acha que se ela não existisse, o futebol mundial sentiria falta. É mais ou menos assim, o tamanho do ego de alguns personagens que dirigem o Flamengo. E ele era, digamos assim, tinha menos status para comandar aquele elenco de astros. Temporada do Flamengo que começa com o Vitor Pereira, também, acho que foi um dos assuntos do ano de 2023, certamente, né? E depois vai para Sampaoli. A gente já falou aqui da história do Dorival, o Flamengo não quis renovar o contrato, chegou o Vitor Pereira, depois veio o Sampaoli, enfim, e ainda no final da temporada, na reta final, o Tite. Mas citando os dois estrangeiros no caso, né, Sampaoli e Vitor Pereira, a expectativa foi lá em cima. E eles não entregaram, né, Piperno? Não entregaram aquilo que se esperava do Flamengo, de futebol vistoso. E ainda mais olhando aqui o mata-mata, né? Vice da Supercopa do Brasil, vice da Recopa Sul-Americana, terceiro lugar do Mundial, vice no Campeonato Carioca. E aí depois eliminado nas oitavas da Libertadores e vice da Copa do Brasil, tudo com o Vitor Pereira e Sampaoli, Piperno. Tem uma coisa no futebol, né, na vida, né, que é de acordo com a sabedoria popular, tamanho não é documento, mas grife é. Então, assim, grife faz uma diferença danada, né? A questão do status. Então, você tem lá uma direção de um clube endinheirado. Aí você oferece 3 alternativas para ele. Ó, o Vitor Pereira, o Sampaoli e o Dorival. E quais seriam as suas opções em ordem aí? Ah, puxa vida, o Sampaoli trabalhou em 2 Copas do Mundo. Primeiro, bom, Vitor Pereira tem uma experiência aí, né, de trabalhos em vários países. Segundo, e o Dorival? Pô, o Dorival é técnico, né, muito do nosso mercado interno aqui e tal, né? Então, assim, é como se fosse alguém sem brilho. E no futebol, às vezes, um dirigente raciocina assim, né? Ele não é objetivo. Ele quer atender a freguesia, ainda mais hoje com essa história de rede social. Por exemplo, o professor Silvinho, demitido da forma como foi do Corinthians, né? E demitido por conta de pressão de rede, enfim, de rede social. O que o Silvinho faz na vida hoje? Vai disputar a Euro, levou a pujante Albânia para jogar, para disputar a Euro, em primeiro do seu grupo. Olha só que coisa maluca. Então o dirigente tem que aprender com isso aí também, né? Às vezes ele subestima o profissional por conta dessa falta de grife. Piperno, você, na abertura do programa, aí, numa das perguntas que o Pedro fez, você disse que você não minimiza título conquistado. De jeito nenhum. Tipo assim, pode ser a Champions e pode ser o campeonato regional. O cara teve mérito para ganhar aquele troféu, tá certo? De alguma maneira. O Dorival tem 13 títulos conquistados. 13. Ele trabalhou em todos os times, se eu não estiver equivocado, porque ele repetiu algumas vezes, 24 times da primeira divisão no futebol brasileiro. Então, um treinador experiente, trabalhou em time pequeno, time médio e time grandão. Pronto, tá certo? Tem 22 anos de carreira, se eu não estiver equivocado. São 13 títulos. Ele ganhou com um time pequeno. Claro, cada um disputou dentro do seu quadrado. Time médio e time grandão. Pô, você vai questionar que você contratou... esse é um técnico que estou pensando em contratar? Não, esse não pode pensar, aquilo que você falou. Mercado interno, sabe como é que é? Não tem passaporte. O passaporte dele é passaporte nacional. É cabecinha, né, cara? Eu acho isso.
Bruno Prado, Piperno, Vanderlei Nogueira. Mas passando pro Bruno Prado, já que eu girei aqui a mesa falando desse Flamengo. Se o Pilhado estivesse aqui, né, já que a gente até tocou nesse assunto ao falar do Olímpia e da Libertadores da América, ele ia perguntar: o Flamengo pipocou no mata-mata em 2023, Bruno Prado? Eu acho que não foi pipocar, não. Acho que foi bagunça mesmo. O Flamengo foi uma bagunça durante quase todo o ano. O Flamengo teve 3 treinadores diferentes, teve muitos momentos assim de instabilidade, de crise, de contestação, de atletas jogando abaixo do que podem, um jogo coletivo que não saía. O ano do Flamengo, no geral, de desempenho, ele jogou muito mais, ele teve muito mais momentos ruins do que bons. E aí acho que é uma questão mesmo do planejamento do ano. É claro que o elenco tem muita qualidade. É óbvio que sim. Podem alguns jogadores realmente não estarem mais no seu auge, ali por questões físicas, porque os jogadores estão envelhecendo, isso acontece. Everton Ribeiro, um exemplo, vou falar de um jogador que eu gosto muito, acho o Everton Ribeiro um cracaço, eu gosto muito. O Everton Ribeiro não consegue mais render o que ele rendeu, não só naquele ano de 2019, mas em outras temporadas no Flamengo. Você pegar o Cruzeiro, bicampeão brasileiro em 13 e 14, ele era um grande jogador daquela equipe. Há um ano ele estava na Copa do Mundo no Catar, e merecidamente, assim, não era uma convocação indiscutível, mas assim, não era nada absurdo ele estar na Copa. Ele foi para a Copa e teve seu mérito para ir para a Copa. Ele termina bem o ano de 2022 no Flamengo. Mas é um jogador que já está mais velho, então tem uma queda física, já não vai jogar todos. O Arrascaeta, que é mais jovem que ele, tem muitos problemas físicos. Aí sinceramente, eu não tenho conhecimento para dizer o porquê que ele tem tantos problemas físicos, mas teve muitos problemas. O Gabigol faz um ano muito abaixo, mas isso tem tudo a ver assim com todo o planejamento do Flamengo, desde o início da temporada, da opção por não renovar com o Dorival, de trazer o Vitor Pereira, depois dispensa o Vitor Pereira e vai buscar Sampaoli, aí briga do preparador físico do Sampaoli com o Pedro, um ambiente muito pesado, aí foram buscar o Tite no final da temporada. Então o ano do Flamengo foi muito conturbado, e nessas competições que ele perdeu, ele jogou mal mesmo, não tem nada de injusto. Você pegar numa rápida retrospectiva, pegar os mais relevantes, não vou botar Supercopa, Recopa, Mundial de Clubes, ele mereceu perder para o Hilal. Ali, claro, aconteceram circunstâncias, teve o Gerson expulso ainda no primeiro tempo, mas ele não jogou melhor que o Hilal, mereceu perder. A final do Carioca, faz 2-0 no primeiro jogo e toma 4 no segundo, foi atropelado no segundo jogo pelo Fluminense. Aí, Copa do Brasil, jogou menos que o São Paulo. Se não foi assim, se o São Paulo não fez uma final espetacular, pelo menos no primeiro jogo no Maracanã, o São Paulo jogou melhor. O Flamengo não ameaçou o São Paulo no Maracanã. Então, a Libertadores com o Olímpia, o jogo no Paraguai foi péssimo. Ganhou de 1 aqui, fez 1 lá, abriu 2 de diferença no confronto e tomou uma virada. Então, não tem nada. Foi um ano, na maior parte do ano, ruim do time do Flamengo. Na maior parte do ano, o Flamengo jogou mal. E por falar em Copa do Brasil e Flamengo, na decisão contra o São Paulo, depois que o Flamengo perde o título, também é uma imagem que eu acho que vai ficar na cabeça do torcedor, é a entrevista do Dorival Júnior, que a gente acompanhou aqui durante o programa, alguns trechos dessa coletiva, e o Gabigol apareceu ali na entrevista coletiva para mandar beijinho pro Dorival Júnior, enfim, o torcedor estava revoltado com o Flamengo, sabe? Com a cabeça daquele jeito, depois de ter perdido o título, muito irritado com a postura do Flamengo em campo, como disse o Bruno, no Maracanã, diante do seu torcedor, estádio lotado, toda aquela festa que o torcedor do Flamengo preparou, e o Flamengo viu o São Paulo jogar um futebol, digamos assim, melhor do que o do Flamengo naquela ocasião, naquele dia. Então, isso do Gabigol pegou muito mal. E, aliás, foi assim, o último ato de um dia muito atípico. Veja, a forma como o Dorival foi efusivamente saudado pelos jogadores do Flamengo antes do jogo começar, aquilo parecia assim uma romaria na direção de São Dorival de Assis. Aí. E ao mesmo tempo a câmera mostrando o São Paulo. solidão de São Paulo. Só faltava meter um tango de fundo, porque o tango é marcado pelo lamento, né? Então só faltou isso. E lembrando, né, Vanderlei, que no meio dos 2 jogos, depois que o São Paulo faz aquela apresentação no Maracanã, as informações que circulavam nos bastidores do Flamengo
Será que o Sampaoli chega pro jogo do Morumbi? Será que vai ser demitido? E até mesmo alguns jogadores do Flamengo, formações de bastidores, né? Que a gente até trouxe durante a temporada. Ficaram naquela, não tá demorando muito pro cara sair, já não era para ter saído. Eu tava esperando ele pedir demissão, né? Teve isso. O Sampaoli permaneceu em tese até o dia que o Flamengo pediu demissão. Cada vez que ele ficava com vontade de pedir demissão, ele lia lá as letrinhas pequenininhas do contrato. Certo? Então, deixa eu dar uma olhadinha no contrato. Aí ele resistia. É difícil, mas ele... ele fazia um esforço e falava, se eu pedir, não leva essa grana aqui, vou resistir. e foi isso ele muito bem. Muito bem. Antes da final, existia a expectativa na demissão do Sampaoli. Não aconteceu. Ele chegou no Morumbi, o Flamengo perdeu o título. Depois de ter perdido o título, o Sampaoli ainda ficou uma semana treinando o Flamengo, dando treino no Flamengo. E os jogadores ficaram naquela, poxa, ele não vai sair, vai continuar aqui, enfim. E também, em cima do caso do Sampaoli, Bruno, o torcedor, e a gente também questionou em alguns momentos, por que o Sampaoli mexe tanto na escalação? Todo jogo era uma escalação diferente do Flamengo. Então, aí é uma convicção dele de trabalho que é da carreira inteira dele. Aí, nesse ponto, não foi nenhuma novidade, não foi nenhuma surpresa. Sampaoli tem a ideia de que ele deve armar um time a cada jogo, de acordo com o jogo, de acordo com o adversário. Também, para ele, dessa maneira, os jogadores ficam mais inteiros também na parte física. Então, assim, é uma maneira que o Sampaoli trabalha, ele trabalha dessa forma. Então, se a diretoria do Flamengo, se isso foi uma coisa que a diretoria do Flamengo não gostou, não dá para reclamar do Sampaoli, porque o Sampaoli sempre trabalhou assim. Então, se você não queria que trocasse o time todo jogo, não deveriam ter trazido o Jorge Sampaoli, né? Ele trabalha dessa forma. Ele roda mesmo, ele roda o elenco, ele troca jogador, troca esquema tático. É a maneira como ele acredita que é a melhor forma de trabalhar com um grupo de jogadores, com o elenco, e já fez bons trabalhos dessa maneira e trabalhos ruins. Eu não acho que isso é uma coisa, isso aí é um absurdo, não pode fazer. Não, tem treinador que roda mesmo e aí você, rodando ou não, você tem bons e maus resultados. Mas isso é uma coisa, acho que não dá para reclamar do Sampaoli. Porque ele trabalha assim, é um técnico que já está há muito tempo trabalhando, e quem acompanha minimamente futebol sabia que ele faria isso, né? Então, isso aí não foi nenhuma novidade. O Sampaoli, piperno, com essa mudança, toda hora mudando a escalação do Flamengo. A gente questionou mais uma vez no futebol brasileiro o uso do rodízio, né? Que em outros tempos a gente já tinha discutido por aqui, mas como disse o Bruno, entra a diretoria do Flamengo também nessa história, nesse assunto, que troca o comando técnico do Flamengo, e não é de hoje, e trocou várias vezes nos últimos tempos. E o Sampaoli sempre foi assim. Sempre foi assim. Ele tem o jeito dele lá, de montar a equipe dele, de pedir reforços, sempre foi. O Sampaoli sempre foi assim, de pedir reforços, contratações. Na época do Santos, o José Carlos Pérez falava, não quero encontrar esse cara aí nos corredores não, porque toda vez que ele me encontra, ele pede 1, 2 jogadores, enfim. Foi assim também no Atlético Mineiro, com o Alexandre Matos, com a diretoria do Galo. No Flamengo também pediu contratações, veio o Eric Pulgar, que depois acabou dentro do Flamengo se descobrindo, né? E para mim, bom jogador, Eric Pulgar. Quando não joga, o Flamengo sente. Mas o Sampaoli sofreu demais aí com as críticas. E acima do Sampaoli, a diretoria do Flamengo, acho que tem a responsabilidade pela mudança no comando. E dizer que não conhecia a maneira de trabalhar do Sampaoli também é complicado, né? Depois dele ter feito o que fez. Bom, Pedrinho, você tem toda a razão. E assim, se o Sampaoli jamais tivesse trabalhado no futebol brasileiro, mesmo assim a direção de um clube importante como o Flamengo já teria obrigação de saber que ele funciona dessa forma. Agora, além disso, ele trabalhou em 2 times aqui no Brasil antes, né? No Santos e no Atlético Mineiro. Ora, se aconteceu tudo isso, e eu me lembro, né, enfim, do presidente Pérez, que de vez em quando ficava furioso da vida no Santos, e aí o presidente Pérez, inclusive, comentou no momento lá do desacordo entre as partes aí, que o Sampaoli estava exigindo 100 milhões de reais em reforço para permanecer no Santos. Então, assim, todo mundo já sabia como era o estilo Sampaoli de ser e de trabalhar. Então, não foi novidade para ninguém. Quem se surpreendeu com isso aí é porque não acompanha futebol. E eu tenho que dar o crédito para o nosso grande amigo Nilson César,
que desde que o Sampaoli foi anunciado pelo Flamengo, desde o primeiro dia, ele sempre alertou a gente, né? É milongueiro, esse é milongueiro. O Nilson César, forte abraço para ele, deve estar nos acompanhando aí. Desde o primeiro, antes de chegar no Flamengo, o Nilson já alertou. Esse é milongueiro, hein? Esse vem com aquele papo. Muita convicção. Uma convicção enorme. Convicção. Pois é, ó, falando de Copa do Brasil, a gente chegando já na reta final aqui do nosso programa especial, dos personagens, vai, e falamos de vários aqui. Qual foi o personagem na Copa do Brasil, o melhor jogador da Copa do Brasil? Para você, Bruno Prado, tem Caleri, tem Lucas Moura, tem torcedor de São Paulo que coloca o Nestor, que marcou o gol do título. Não sei, a gente pode colocar os técnicos aqui também. O Dorival Júnior seria o grande personagem da Copa do Brasil. Enfim. Acho que personagem, não necessariamente jogador. O Rodrigo Nestor, não só porque fez o gol do título, mas é um jogador que a torcida pegava muito no pé dele e sempre foi bom jogador. Entra mais uma vez naquilo que a gente falou, que eu falei aqui da categoria de base. E o Nestor, eu acho que ele tá um pouco acima de jogador comum. Acho um bom jogador, não acho um jogador comum, não. Acho um jogador bom. Jogador que é titular do São Paulo desde 2021 e quase sempre está aí entre os líderes de assistência, ou é o líder, ou é o segundo, ou é o terceiro. E mesmo assim a torcida pegava no pé dele. E é um cara que acabou entrando para a história do clube com o gol do título. Então acho que o Nestor, ele simboliza bastante essa conquista. Acho que é uma conquista que, claro, teve o Lucas que é da base, né? Mas saiu e voltou. Caleri é muito importante. Depois, quando ele machucou, operou o tornozelo, ficou bem clara a importância dele para o time. O time sofre muito sem ele. Mas foi um São Paulo que apostou muito na base. Outros dois garotos que eu acho que merecem muito destaque, esses aí eu acho até acima da média, Lucas Beraldo e Pablo Maia. São dois caras que eu imagino que possam ter carreira aí em alto nível no futebol europeu, em seleção brasileira. O Beraldo e o Pablo Maia são dois jogadores bem acima da média que esse ano despontaram. O Beraldo jogou pouco ano passado, 2023 virou titular. O Pablo Maia foi titular em alguns momentos em 22, mas teve oscilações, saiu do time, voltou também, era bem cornetado. Bem criticado. E fixou em 2023 como um titular importante do São Paulo. Eu acho que a diferença foi o Lucas. Acho que foi o Lucas que deixou o São Paulo sair um pouquinho da mesmice. Ele foi contratado para a Copa do Brasil e fez o comercial dele. Eu acho que funcionou. Depois a coisa não seguiu no mesmo patamar. Mas eu acho que o que deixou o São Paulo um pouco diferente para cima foi o Lucas. Eu achei isso. O Vanderlei Nogueira, o jogador aí da competição, destaque, né? O Lucas Moura, o Bruno Prado também deu a opinião dele, né? Do personagem ter sido o Rodrigo Nestor, muito criticado. O Pablo Maia também. Teve uma época que o Pablo Maia, né? Torcedor do São Paulo, não queria ver o Pablo Maia jogando no time, como titular. Para você, Piperno, o personagem aí da Copa do Brasil? Eu acho que foi o Lucas, porque o Lucas foi fundamental na grande virada contra o Corinthians, né? Enfim, o São Paulo entra com a desvantagem do primeiro jogo e especialmente naquele primeiro tempo o Lucas jogou muito. Agora, para mim o jogador mais promissor de São Paulo é o Beraldo, pensando aí em mercado exterior e tal. Eu acho que o São Paulo vai fazer... Acho que o São Paulo revelou para o futebol, até para o futebol internacional, um grande jogador. Os times são ruins. Beraldo cresceu muito na temporada, né? Cada jogo, né? Desde o início, mostrando muito potencial. E o Beraldo, já com o Rogério Ceni, foi ganhando ali a primeira participação, né? Foi se enturmando no time principal do São Paulo. Mas acho que nessa campanha e no decorrer da temporada foi ganhando ainda mais confiança, foi estufando o peito, né? E de fato é jogador, como disse o Bruno, como destacou o Piperno, um jogador que tem um futuro promissor aí no futebol internacional e quem sabe até... de estufar o peito, assim como manter o cinturão. Cinturão, boa, né? A gente vai levar para 2024 né? essas duas expressões. Tá muito criativo hoje. Muito obrigado, Fábio Piperno, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, muito obrigado a você pela audiência. A gente vai ficando por aqui com Canelada na Jovem Pan. Canelada. Realização Jovem Pan News.